Boa noite a todos e a todas, companheiros e irmãos de ideal da comunidade Nova Era. Eu já trago um abraço dos nossos irmãos da família Cetrasc, um centro espírita que fica aqui na comunidade do IAPI em Salvador, da qual eu sou trabalhadora. Agradeço também ao convite para vir realizar mais uma tarefa e também falar de um tema tão importante, diria mesmo essencial nos dias atuais, que é o conhece-te a ti mesmo. E a julgar pela data em que surgiu o Espiritismo, em 18 de abril de 1857, quando foi o lançamento do Livro dos Espíritos, muito de nós, espíritos, que estamos nessa jornada evolutiva, estamos entrando em contato com a doutrina espírita pela primeira vez. Então, nós somos, de fato, os primeiros espíritos espíritas que estão já vivenciando tudo que nos foi dado de presente pelo Mestre Jesus através do Consolador prometido. Mas isso também nos confere uma responsabilidade muito grande. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, porque os ensinamentos da doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, são claros e dizem muito a respeito da nossa conduta ética, da nossa postura, dos nossos pensamentos. E isso deve nortear tudo aquilo que o Mestre Jesus nos deixou com ensinamento, mas pedindo que nós colocássemos em prática. Não é verdade? Então, Jesus, ele não só pregou, ele não só teorizou, ele exemplificou. Ele nos trouxe, exemplos muito claros na sua forma pedagógica de ensinar sobre respeito, sobre tolerância, sobre compreensão, sobre indulgência, sobre paciência, sobre caridade e, sobretudo, sobre amorosidade. Então, nossa responsabilidade, ela é sentida não só por nós, mas ela é sentida também por aqueles que estão ao nosso redor, que inclusive, cobram da gente ou acham que nós devemos ser sempre um modelo de perfeição, porque somos espíritas. E essa é uma equação muito difícil, porque nem sempre a gente consegue perceber que a doutrina espírita, que é libertadora, cobra de nós indiretamente no sentido de trabalharmos arduamente com o propósito de melhorarmos a nós mesmos. Daí porque é tão importante conhecer a nós mesmos. Então, o processo, a necessidade, a importância de conhecer a nós mesmos, ela vem sendo transmitida aos homens através dos tempos pelos filósofos, pensadores também, e isso vem sendo passado para a gente muito antes da própria vinda do Cristo. A exemplo, da mensagem que foi colocada lá no pórtico, da entrada do pórtico do templo de Apolo, lá em Delfos, na Grécia Antiga, isso foi 4 anos antes de Cristo, já estava escrito lá: conhece-te a ti mesmo. É o que está na entrada do pórtico, que também é chamado de pórtico de Delfos, lá na Grécia. Então, meus amores, isso, de certa forma, vem reforçar a importância de nós trabalharmos o nosso íntimo, de nós entendermos que precisamos, muitas vezes,
né? Não só olhar para o exterior, mas principalmente olhar para dentro de nós. Porque não dá para a gente conhecer a nós mesmos só visualizando o outro. O outro serve de referência, o outro é para nós um aprendizado. Mas isso só acontece quando nós trabalhamos o nosso interior. Lá em O Livro dos Espíritos, na questão 919, Kardec pergunta aos espíritos, ao espírito de verdade, qual seria o meio mais eficaz de melhorarmos e resistirmos às solicitações do mal. E aí a gente tem uma resposta muito interessante dada pelos espíritos, que é o seguinte: um sábio da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo. Então, se o espírito de verdade já disse isso para Kardec, é exatamente porque essa é a fórmula de nós olharmos para dentro de nós e entendermos que não só as respostas, mas eu diria a chave para nos livrarmos de muitos sofrimentos, de recaídas, de repetições, inclusive de evitarmos que as tendências que nós trazemos conosco, o bojo das reminiscências que nós ainda carregamos de encarnações anteriores, está aí para abrir a fechadura, para abrir uma porta ou um portal para a felicidade. Dessa maneira, a gente pode entender por que a doutrina espírita, por que os palestrantes, por que os conferencistas, inclusive os escritores e os espíritos vêm trazendo essas mensagens psicografadas através de vários médiuns, nos trazendo esse alerta. Trabalhe o autoconhecimento, conheça você mesmo, trabalhe as suas emoções, porque esse é a maneira mais eficaz de transformarmos a nós de dentro para fora. Porque de fora para dentro é algo que é temporário, não é duradouro. Quando a gente consegue fazer essa transformação de dentro para fora, é porque ela tem raiz, é porque nós trabalhamos a nossa casa interior, trabalhando para nos conhecer, para nos modificarmos, para nos reformarmos e então alcançarmos o resultado que a gente tanto espera. E é dessa maneira que o Espiritismo reforça com veemência a relevância de nós trabalharmos o nosso autoconhecimento, de tirarmos as máscaras que muitas vezes nós usamos sem perceber. Porque às vezes é mais fácil. Serve até, algumas pessoas podem dizer, que é mecanismo de defesa para não me expor, para não me colocar em situações delicadas, para não expor minhas emoções. Mas a quem de fato nós estamos enganando? Vale aí essa reflexão, a gente não precisa responder agora, mas vale refletirmos sobre isso. Então, amores, se a gente vai, se a gente transportar a essência desses ensinamentos que vêm de muito tempo dos filósofos, que os próprios espíritos nos trazem para os dias atuais, a gente deve se perguntar, será que a gente está buscando mesmo se conhecer? Será que eu estou utilizando o autoconhecimento como meta para atingir o nosso crescimento ou evolução espiritual? Porque para a gente evoluir espiritualmente, é importante que nós identifiquemos as virtudes que nós temos, as potencialidades que existem dentro de nós, objetivando aprimorá-las. Mas é muito importante também que a gente identifique os defeitos, que a gente possa assumir as nossas mazelas. E daí a gente trabalhar para eliminá-las à medida do nosso possível.
Porque o autoconhecimento é um processo de libertação, pois nos permite conhecer quem realmente nós somos. E se a gente não fizer isso, a gente não vai avançar. Isso é fato, né? Porque na prática, como a gente deve proceder para fazer isso? Não é só dizer que a gente precisa, é entender como a gente deve fazer isso. Fica muito mais fácil, né? Então, a gente volta lá para o Livro dos Espíritos, na questão 919A, quando Kardec, né, reformulando essa pergunta, né, da 919, buscando ter um entendimento maior, extrair um esclarecimento maior dos espíritos, ele faz exatamente esse questionamento. Na prática, como proceder para o autoconhecimento de si mesmo? E mais uma vez, ele recebe uma resposta que ajuda muito nesse processo, que os espíritos sinalizam, trazendo que é a prática que, como o Santo Agostinho sugere, que exercitava diariamente quando estava encarnado aqui na Terra, em que eles nos diz que a gente precisa refletir diariamente sobre as nossas atitudes diárias, as nossas palavras, os nossos sentimentos, as nossas ações, sejam eles positivos ou negativos. Santo Agostinho dizia que passava a limpo o dia dele e avaliava se, além de não ter feito nenhum mal, porque ele entendia que não fazer o mal já era uma obrigação no momento em que ele já se entendia que já não competia a ele realizar o mal, mas sim fazer todo o bem que podia. Ele se perguntava também no final do dia se ele deixou alguém com queixa dele. Ele analisava tudo aquilo que ele disse e fez naquele dia. E se deixou alguma pendência, se deixou de fazer o algo mais que poderia. E se acontecesse isso, ele buscava anotar para que no outro dia ele pudesse realizar isso. Buscava entender que se ele deixou alguém insatisfeito ou com alguma coisa, né, a se queixar dele, ele no outro dia ele buscaria fazer isso, inclusive pedir perdão. E se não fosse mais possível, porque a pessoa com quem ele esteve em contato no dia anterior não pudesse mais estar, né, na presença dessa pessoa, ele procurava todos os dias vigiar para que esse ato ou esse equívoco não fosse repetido com mais ninguém. Então era um homem disciplinado, determinado a vencer a ele mesmo, não era vencer o outro. E essa prática, né, que os espíritos trazem nos chama a atenção de que nós também podemos fazer isso. Não é nada complexo, não é nada que precise de alguém, de maiores ferramentas, de nada que não seja apenas o nosso processo consciencial, sincero, transparente e verdadeiro. Porque nós entendemos que, enquanto seres encarnados, todos nós temos o livre-arbítrio, né? E temos, inclusive, o livre-arbítrio de tentarmos e mudarmos a quem nós somos, a nós mesmos. E muitas vezes a gente passa uma vida inteira querendo mudar o outro. Não é verdade? Achando que a gente tem esse direito. Às vezes a gente quer ajudar, quer conduzir, quer auxiliar, quer tirar o outro de um momento ruim, isso é natural. É uma caridade também que a gente faz. Mas querer mudar a essência do outro é uma decisão que cabe ao outro. A nossa decisão melhor e maior deve ser mudar a nós mesmos. E aí, auxiliar o outro com a caridade do nosso exemplo. E isso deve ser feito de forma sincera. Entendemos quem nós somos, olharmos, fazer um mergulho interior para
identificar, como a gente sinalizou antes, as nossas virtudes, né? Que a gente tem os nossos valores potenciais. Identificar também, né? Os nossos erros, defeitos e começar a trabalhar para melhorar, para não repetir, porque eu não posso voltar no passado e mudar o que eu fiz. Mas eu posso me trabalhar para não repetir. E se houver a possibilidade de corrigir algo feito no passado, que a gente não perca esse tempo, porque o tempo é agora. Entendendo isso, a gente vai buscar entender e aceitar de que se eu errei era porque naquele momento era o que eu tinha para dar. Não vou me culpar, não vou me achar a pior pessoa. Eu vou buscar entender que eu errei, como muitas pessoas já erraram na vida. Mas se eu posso e tenho a condição de tentar voltar e corrigir, por que não tentar? Por que não buscar melhorar? Isso é o que nos cabe nos dias de hoje. Buscarmos ferramentas para nos auxiliarmos, a meditação, a uma leitura, buscar avaliar como o Santo Agostinho fazia, né, esse exercício. Chamar alguém que a gente tenha confiança e que a palavra para a gente seja, né, possa nos trazer críticas construtivas e perguntar o que acha, o que a gente pode melhorar. Tudo isso são possibilidades da gente identificar. E se não conseguimos fazer sozinho, que a gente faça com alguém que a gente confia, que sinta segurança, que seja leal, para que a gente possa trazer esse parâmetro para essa nova caminhada de transformação, trabalhando inclusive os nossos sentimentos, as nossas emoções, os sentimentos negativos, porque às vezes eles nos impedem de fazer essa transformação tão necessária para a nossa vida, né? E aí a gente pode fazer isso avaliando algumas coisas. A exemplo, né, de que a gente, para conhecer a nós mesmos, deveremos também entender a necessidade de entender e buscar compreender, né, os problemas que nos cercam, não só os nossos, mas os daqueles que convivem conosco também. Porque a gente pode dizer, como é que você quer que eu mude, como é que você sinaliza conhecer a nós mesmos, mas eu com a vida cheia de problemas, com pessoas que são difíceis convivências. Quem não tem alguém de difícil convivência na vida? Ou em que momento, talvez na nossa vida, não fomos nós esse ser de difícil convivência na vida de alguém? Se não foi nessa encarnação, pode ter sido em outras. Não é verdade? Afinal de contas, a gente só vem mudando de roupa ao longo do tempo, ao longo das existências, né? E isso sinaliza de que em alguns momentos a gente também pode ter sido. Então, a gente vai buscando dizer que todos nós temos problemas, é fato. E que geralmente, esses problemas que a gente vivencia, no nosso pequeno entender, em algumas fases, a gente costuma até colocar a culpa em outras pessoas. Então, aqueles que convivem conosco, às vezes são responsáveis de muitas coisas que acontecem na nossa vida. Será que não já foi assim? Ou será que você não conhece alguém assim também, que costuma colocar a culpa e a responsabilidade no outro? Aí vamos avaliar isso de uma forma mais detalhada. Num contexto familiar, né? O marido pode reclamar que a esposa age com ele de forma fria. A esposa vai te sinalizar que o marido, tá, não dialoga com ela. Os pais podem afirmar que os filhos são rebeldes no seu convívio hoje em dia, ou até mesmo os filhos podem dizer que não são compreendidos pelos pais.
uma outra situação na nossa vida profissional, a gente vai encontrar no ambiente de trabalho vários gatilhos para um processo de difícil convivência. Às vezes é o nosso empregador que acredita que um funcionário não faz o que deve ou não faz direito, que ele faz corpo mole. E quantas vezes, né, o funcionário ou o empregado acha que o seu patrão, ele é mesquinho, que não valoriza a sua mão de obra, né, que não remunera da maneira correta. E aí a gente vai encontrando as situações que tornam essa convivência difícil e cada um vai responsabilizando o outro porque é mais fácil. Quantas vezes a gente não se coloca no papel de vítima? Porque o outro é o culpado, é o responsável, o outro não permitiu, me impediu, o outro não me ajudou, o outro não colaborou, o outro complicou minha vida, não me compreendeu, não foi compreensivo, não foi atencioso, não foi amoroso, foi grosso. Quantas coisas a gente vai ter aí nesse nosso pacote de convivência diária? Não é fato? Mas se a gente for analisar bem, será que os problemas, né, as situações que nos afligem, são causadas apenas por aqueles que nos rodeiam? Será? Ou muitas vezes, na verdade, né, eles são provocados pelas nossas atitudes que tomamos ou muitas vezes deixamos até de tomar. Cabe aí a nossa reflexão, né? Será que nós temos feito ou temos realizado tudo o que precisamos para merecer uma esposa mais disposta, um marido mais companheiro, mais atencioso, filhos mais educados, pais mais compreensivos, colegas de trabalhos ou companheiros, né, de vida laborativa mais motivados, compreensivos, patrões ou empregadores mais altruístas? Será que a gente tem feito? Ou será que temos apenas agido de maneira egocêntrica, deixando o nosso orgulho, a nossa vaidade, né, prevalecer quando deveríamos ser, né, mais compreensivos, relevar algumas coisas, não trazer as nossas insatisfações e despejar naqueles que convivemos? E às vezes a gente só quer que as coisas funcionem do nosso jeito, que as nossas expectativas sejam, né, atendidas, que os nossos desejos sejam atendidos também, e nada de dar ao outro tudo aquilo que a gente desejaria que fosse dado a nós. É complicado, às vezes, né, se deparar com isso. Então, esse é o nosso primeiro processo, né? A nossa primeira avaliação com a tarefa de conhecermos a nós mesmos é refletir sobre os nossos processos de convivência, a maneira como a gente se porta, a maneira como a gente se dirige ao outro, como a gente vê o não julgamento ou o julgamento, a crítica destrutiva ou não, o processo colaborativo ou não. Tudo isso faz parte para que a gente reflita, para que aí a gente encontre o momento ideal para nos descortinarmos e avaliarmos o que eu tenho feito para, além de compreender o outro, de entender o momento do outro, entender a mim. Saber se sou eu que não estou bem e tudo à minha volta também não vai estar bem, porque o meu processo de insatisfação, ele é grande. E com isso, nada que está ao meu redor me satisfaz. Dessa forma, a gente vai entender, né, com base no que a doutrina, que é libertadora, nos fala e nos ensinamentos do Cristo,
para que a gente possa trazer aquela máxima para dentro de nós de maneira verdadeira e assertiva. Jesus pediu para a gente poucas coisas. Uma delas, e a principal, era que a gente amasse a Deus sobre todas as coisas, porque Ele sabia o quanto o Pai nos ama. E na realização dessa prática, dessa primeira, era fazer uma segunda, amando o próximo como a nós mesmos. Mas para amar ao próximo, eu preciso o quê? Exercitar o amor a Deus e a mim, porque eu não vou dar ao meu próximo aquilo que eu não consigo ainda dar para mim. O processo do auto-amor e também, por que não dizer, do auto-perdão. Porque muitas vezes, para conviver bem com o outro, eu preciso perdoar. Mas como eu vou conseguir perdoar o outro se eu ainda não consigo me perdoar de alguns erros, de algumas escolhas, de algumas decisões que eu tomei? Porque naquele momento era a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Fazendo isso, a gente vai tirar um peso muito grande dos nossos ombros e também da nossa consciência. E estando mais leves, vamos estar também mais livres para dar o próximo passo, que é agir, exatamente com esse propósito de me conhecer, sendo humilde, sendo caridoso, sendo compreensivo e compassivo. Tudo extremamente essencial para que eu possa lidar comigo mesmo, mas também eu possa lidar com o outro. Lembra que o mestre falava muito e exemplificava nas suas atitudes a importância de ser humilde, de ser caridoso com o outro, de ser amoroso com o outro, porque só assim a gente daria ao outro o nosso melhor. E por que eu preciso trabalhar a humildade? Porque se eu não trabalhar a humildade em nós, eu não vou ter condições de construir, e de verificar dentro de mim as virtudes que eu tenho e trabalhar para construir as que eu preciso ter. Porque muitas vezes, sem a humildade, a gente acaba ensaiando ou externando com uma máscara virtude que eu não tenho. E aí eu vou pousar de uma pessoa bondosa, caridosa, paciente, tolerante, quando eu estou explodindo por dentro. Mas mantenho essa máscara de que sou. Eu preciso ser. Porque se eu não for humilde, eu vou fazer de conta que tenho o que eu ainda não alcancei. E sendo humilde, eu vou reconhecer que ainda não sou, mas vou me trabalhar verdadeiramente para alcançar essa virtude e tantas outras que eu preciso trabalhar ainda em mim. Precisamos, amigos, ter a coragem de fazer essa viagem para dentro de nós mesmos e analisar se a gente tem feito de verdade tudo o que precisamos para merecer o bem que nós desejamos para a nossa vida. Porque muitas vezes a gente pede ao Pai Criador que nos dê o melhor, que nos dê paciência, que nos dê força, que nos dê coragem, que nos dê sabedoria, que nos dê serenidade para enfrentar. E de fato precisamos. Mas o que eu tenho feito para merecer? Se a gente se debruçar sobre um pedacinho só do Pai Nosso, em que a gente pede ao nosso bondoso Pai Criador
que Ele perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos ofenderam. Será que na prática a gente está fazendo isso? É no exercício do conhece-te a ti mesmo que a gente vai poder avaliar se eu estou fazendo ou não. Um outro momento que a gente pode também avaliar quando estamos rezando o Pai Nosso é exatamente aquele ponto que a gente diz: que venha a nós, Pai, o teu reino. O reino de Deus é de bondade, de justiça e de amor. E a gente ainda diz a Ele que seja feita a tua vontade. Qual é a vontade de Deus? É que sejamos os filhos amados, esforçados para nos melhorarmos, os filhos que muito o amam, como Ele nos ama, os filhos bondosos, caridosos, humildes, aqueles que ajudam sem esperar nada em troca, aqueles que se doam sem esperar a recompensa. Será que a gente está conseguindo colocar isso em prática? Então, quando a gente apenas faz de conta que está vivenciando tudo isso, a gente esconde uma nossa deformidade que a gente ainda não conseguiu alcançar ou vencer, uma má tendência, usando uma máscara como se fosse uma roupa para nos revestirmos. Lá no Evangelho, no item 7, no capítulo 7, no item 11, nos fala exatamente isso. Quando nos falta a humildade, a gente utiliza uma máscara exatamente para cobrir o nosso corpo como se fosse uma roupa, escondendo essa deformidade. Vamos tirar essa máscara, vamos ser nós mesmos, vamos mergulhar em nós para sabermos o que a gente já conseguiu alcançar. E se não alcançou tudo, não tem problema. Vou começar a trabalhar para alcançar. O tempo é agora. Mas eu preciso fazer isso de forma tranquila, serena e verdadeira. O Mestre Jesus espera isso de nós. A termos a humildade sincera é importante, pois sem ela, como o próprio Evangelho nos diz, nós vamos tender a encobrir os nossos defeitos e vamos exaltar essas virtudes. No conhecer a ti mesmo, a gente precisa levantar, colocar à mostra os defeitos e trabalhar em transformá-los em virtudes. É o exemplo de maneira contrária. Precisamos ter humildade para compreender que, sim, em algum momento da minha vida eu errei, mas eu posso aprender com esse erro. Assim como a gente aprende muitas vezes no momento de dor, de sofrimento. E dessa maneira eu posso buscar ser melhor amanhã do que eu fui ontem ou do que eu fui hoje. Me vigiando para não repetir o erro e orando a Deus com verdade e sinceridade, pedindo a Ele que me dê forças para não repetir. E se eu repetir, que Ele não permita que eu me mantenha nesse erro, que eu levante, continue caminhando, porque um dia eu vou acertar, se eu tiver firme propósito. Lá no Evangelho, no capítulo 8, de João, no Evangelho de João, no versículo de 1 a 10, fala exatamente de que, quando ele traz o exemplo da mulher, que
Os senhores do tempo trazem uma mulher adúltera para que ele possa julgar ela, incitando para que ele dê a ordem para que aquela mulher seja apedrejada. Jesus sabiamente, de maneira muito serena, diz que aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então, exercitando a humildade, sabendo que a gente já errou, sabendo de que nós também nos equivocamos, que a gente entenda que o outro também ainda pode estar nesse processo. Então, ao invés de julgar, de criticar, de querer sentenciar às vezes, ou apedrejar, como era feita a época de Jesus, que a gente busque ser compreensivo com o outro. Porque muitas vezes a gente conta com a compreensão de Deus para com os nossos erros. Por que não fazer isso com o outro? Isso já é uma forma de trabalharmos em nós a benevolência e a indulgência, tão necessária nos nossos dias. E é por falta de benevolência, de indulgência, que tantos irmãos estão a guerrear, a se odiar, a matar um ao outro, transformando a vivência e o planeta num palco de guerra, porque esqueceram de valorizar o amor e a vida e valorizam a posse, o controle, o poder, a terra, que não vão levar nada disso. Se esquece que são valores temporários, que busquemos trabalhar em nós os valores que são eternos. Porque se a gente conseguir ser humilde como precisamos, a gente vai entender e compreender que assim como nós erramos, também o próximo que convive conosco também pode errar. Ele não só pode, como ele tem essa possibilidade. E então a gente vai ver que ninguém está sem pecado, como Jesus disse, ou seja, que ninguém vai estar escape de ter uma atitude que precisa ser corrigida. E se tiver que ser, que seja com amorosidade, com discrição, com carinho, para não mergulhar nesse erro mais. E isso vai nos dar uma força muito maior para aprendermos a perdoar, não só ao outro, que está ao nosso redor e trazendo uma convivência melhor com ele, mas também perdoar a nós mesmos pelos nossos erros. E aí, permitir que a gente interrogue a nossa consciência, como fazia o homem de bem, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Sobre o todo o bem que ele faz, ou que ele deixou de fazer. Está lá no capítulo 17, no item 3, assim como fazia o nosso querido Santo Agostinho. Porque isso nos permite que a gente, né, possa avaliar de fato as nossas atitudes. Conhecer a si mesmo é refletir sobre o que de fato a gente pensa quando está só. É avaliar as nossas palavras que nós proferimos, principalmente nos momentos em que nós não estamos bem. Nos momentos que estamos nervosos, nos momentos que estamos, de uma certa forma, agitados. Compreender e conhecer a nós mesmos é exatamente fazer uma análise sincera do que eu penso, do que eu falo e do que eu faço. E verificar se em todos os momentos que nós tivemos a oportunidade, nós fomos verdadeiramente úteis àqueles que estão ao nosso redor. Então, se tivermos condições à noite, antes de dormir, ao colocar a nossa cabeça no travesseiro, que a gente interrogue a nossa consciência, ciente de que a nossa responsabilidade, enquanto filhos de Deus, enquanto cristãos,
e também, por que não dizer, como espíritas, é avaliar se a gente fez o nosso melhor naquele dia, ciente de que as nossas responsabilidades como marido, como esposa, como pais, como filhos, como empregadores ou como empregados, se elas estão sendo cumpridas a contento. E se não foram, o que nós podemos fazer para melhorarmos no dia seguinte, ao invés de nos queixarmos e colocarmos a culpa no outro. Dessa maneira, a gente pode refletir sobre a nossa vida, compreender também quantos sofrimentos, decepções a gente poderia ter evitado se a gente tivesse agido com humildade, com compreensão, com perdão, fazendo essa autoanálise. E aí, a gente volta para o nosso exercício de conhecer a nós mesmos, fechando exatamente com aquilo que o Mestre Jesus disse lá no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, versículo 1 a 5, quando ele disse que o reino de Deus é semelhante a uma criança. Não pelo tamanho, mas pela sinceridade, pela ingenuidade, pela humildade, pelo carinho e pela ternura de uma criança. Que a gente busque, sempre que possível, trazer para o nosso íntimo esses valores. Não de brincarmos ou de buscarmos ser, infantis ou tolos, não. De sermos sinceros, de sermos humildes, de sermos compreensivos, nos ajudando e ajudando o outro no processo da convivência. A gente deve avaliar nesse processo aí que Jesus toma o exemplo da criança porque ela traz a pureza no coração. Conhecer a si mesmo é ser puro na sua análise, sem julgar, sem apontar ninguém. É primeiramente entender que eu tenho primeiro a responsabilidade de transformar a mim, de burilar a mim, de conhecer a mim, para depois querer julgar ou criticar o outro. Se eu ainda não sei de fato quem eu sou, se eu ainda não tenho o total domínio ou controle das minhas emoções, como eu posso cobrar que o outro tenha? Se eu ainda não consigo olhar o próximo como meu irmão e dar a ele o que eu gostaria de dar para mim, que eu identifique tudo de bom que eu gostaria de ter para mim, verdadeiramente, e comece a exercitar isso para que eu tenha condições de fazer para com ele. E aí, eu posso dizer que eu estou me reformando, me trabalhando para ser um ser melhor, dando ao Cristo Jesus a alegria de dizer: esse meu filho está no caminho, está transformando a si mesmo, e quem sabe um dia ele vai conseguir ajudar o seu próximo a transformar também a si mesmo com o exercício do seu exemplo. Que Jesus nos auxilie, que Ele nos fortaleça, mas que Ele nos dê, sobretudo, a coragem e o firme propósito de trabalharmos a nós mesmos, de conhecer a nós mesmos, para assim auxiliar o mundo a fazer isso, auxiliar aqueles que estão ao nosso redor a perceberem com a caridade no nosso exemplo o que é trabalhar para vencer a si, porque a gente muitas vezes leva uma vida de competição, guerreando, querendo puxar tapete, derrubar, brigar para ser melhor do que o outro.
o que o Cristo fez foi buscar ser melhor para si. Então que a gente busque ser melhor para si, porque sendo melhor para nós, a gente vai ser melhor para o outro. Que a gente entenda que somos seres espirituais, vivendo apenas uma experiência, ou mais uma experiência humana. Entendendo isso e reconhecendo, admitindo de fato que eu sou um espírito eterno, eu não vou me preocupar mais com os valores materiais. Eu vou me preocupar com os valores espirituais e vou trabalhar cada dia mais para aprimorá-los. Temos o exemplo, o nosso guia e modelo perfeito, o Mestre Jesus. Temos o exercício que Santo Agostinho nos traz. Temos uma infinidade de conselhos que no livro dos Espíritos, os Espíritos trouxeram para nós através de um trabalho lindo de codificação feito por Kardec. Temos o nosso anjo guardião, que nos auxilia incansavelmente, diuturnamente, a trilharmos o caminho do bem. Não nos falta apoio, não nos falta ajuda. Que a gente exercite, que a gente se trabalhe para conseguir. Com a fé em Deus e com a ajuda dele, a gente consegue. Muita luz e muita paz para vocês. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela oportunidade. Que assim seja.